Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos amigos do Terceira Revelação, muito bom dia, estamos aqui hoje ao vivo, começando mais um programa, hoje de número 98 aqui pela TV Foco, estamos quase chegando ao número 100, hoje dia 29 de outubro de 2011, estamos aí, o tempo passando super rápido e nós aqui nessa oportunidade preciosa de estudar a doutrina espírita. Um grande abraço também para os nossos queridos internautas que nos acompanham pelo YouTube. A gente tem recebido muitos agradecimentos por pessoas, como é o exemplo aqui da Isabel Bulo, que eu recebi através do meu Facebook, que ela me mandou uma mensagem. Ela é lá de Piracicaba, de São Paulo, então está assistindo a gente aí pelo YouTube, e a todos vocês que nos assistem, que nos prestigiam, e a gente está aqui junto para estudar a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, como a gente lembra. Então estamos aí com essa tarefa aqui de estudar, de aprender uma doutrina esclarecedora, uma doutrina que nos traz lucidez, que nos traz esclarecimentos que todos nós precisamos. Nós estamos aí nos aproximando do dia 2 de novembro, onde se comemora aí o Dia dos Mortos para muitas pessoas. E o que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre isso, sobre essas relações com os nossos irmãos desencarnados? Então, a gente tem tudo isso aí para estudar com a doutrina, sempre baseada nos seus princípios, no princípio filosófico, científico e religioso, porque moraliza, porque esses esclarecimentos aqui são um guia para a gente ter uma conduta com os nossos semelhantes, entender por que Jesus nos recomendou, amar os nossos inimigos, que é uma coisa difícil às vezes da gente praticar, mas tudo isso com esclarecimento, com lucidez, com bom senso, sempre nas obras básicas que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Nessas 5 obras básicas que foram codificadas por Allan Kardec, que foi esse missionário que trouxe, que coordenou todo esse ensino da espiritualidade superior para nós, humanidade. Então, esses esclarecimentos contidos aqui no Livro dos Espíritos, nessas 1018 questões, 1017, 1018 questões, tem aí muita coisa a nos acrescentar e nos auxilia a entender. Esse assunto aí, lembrando para quem tem o Livro dos Espíritos, quem não tem, vale a pena adquirir, está lá na questão 320, da questão 320 a 329 do Livro dos Espíritos. Vamos começar então. Bom dia, José Manuel. Ainda ali nas suas anotações, muitas coisas para a gente falar no programa de hoje. Queridos telespectadores, muito bom dia. Queridos internautas, muito bom dia. A todos vocês que são livres pensadores, que não têm religião, ou não tem ainda uma definição rotular, porque isso não tem importância. O que importa realmente, o que está faltando no planeta é a prática, é a realização da vontade de Deus, e não propriamente você estar aqui ou em qualquer lugar defendendo essa ou aquela ideia. Mas muito bom dia para todos vocês, e nós vamos continuar, como Valéria sempre fala, de esclarecimento a respeito da doutrina espírita, fazendo, como disse aqui um telespectador que nos mandou até uma linda charge, e depois não precisa aproximar já não, eu vou depois comentar a respeito, mas nos mandou uma linda charge fazendo como ele nos intitulou: Protestantes Espíritas na TV botam para quebrar. Foi a charge que ele fez, muito interessante, gostamos muito, tá inteligente, graciosa, cômica e respeitosa. Então, coisas bonitas, coisas que nos estimulam a continuar, até quando elas vêm de pessoas que não frequentam o espiritismo, não se declaram espíritas, mas são pessoas de bom senso, honestas, conscientemente honestas para consigo mesma e para com a lei de Deus, a regra de Deus. O que não é concebível é que alguém seja discriminado por Deus por não participar dessa ou daquela corrente de ideias dos homens.
Os homens fazem Deus às suas próprias imagens e às suas próprias taras, os seus próprios rancores, mágoas, vinganças e etc. Quando ficam lá procurando muito em livros grossos ou em várias palavras de Deus, porque a palavra de Deus está aí espalhada pelo mundo nos mais diversos, das mais diversas formas, nos mais diversos livros sagrados. Se vocês forem para lá, por exemplo, os que são radicalmente, apaixonadamente adeptos da Bíblia, se for lá para o Irã para fazer o que fazem aqui, vão ser lá aprisionados e, olha lá, enforcados ou decapitados, e sabem que a coisa é feia. Não é assim. E tudo não por causa de Deus, não por causa das revelações em si, mas pela paixão e pela inferioridade que ainda habita em nós, que ainda nos caracteriza como espíritos em fase de progresso nesse planetinha escola, na busca da perfeição. É assim para tudo, é assim para o átomo, é assim também para o arcanjo. Então nós temos que alertar os nossos telespectadores, principalmente os de primeira mão, que esse programa não é recomendado. Podíamos até fazer uma tarjazinha aqui, quando fala aqui se é adequado para que idade, não é aquela censura, aquela indicação de conveniência para assistirem ou não. Eu devo dizer que esse programa aqui não é recomendável para fanáticos que já têm tudo escrito e para salvos. Então esse não é recomendável, sabe por quê? Nós colocamos os fanáticos e salvos num dilema e num drama tão profundo que eles podem ter sérias depressões, podem se desorientar, pode realmente ficar como alguns já escreveu pra gente aí: estou perdido, estou desiludido, estou transtornado, que fazer? Suicidar? Às vezes são coisas trágicas causadas por esse programa. Não porque esse programa seja de Satanás, seja, como eu digo aqui, do anticristo. Nada, anticristo é o que fazem no mundo em nome do Cristo. Eu tenho até um questionamento para fazer. Para que prestam as religiões predominantes? Eu tenho uma estatística aqui, que fala aqui, ó, 73,8% dos brasileiros são católicos. 15,4% dos brasileiros são protestantes. 7,4% sem religião. Espíritas, 1,3%, que não é verdade. É muito menos do que isso. É muito menos do que isso. Aqui, envolver aquele saco de gato que eu falo, e tenho que falar hoje também, pela evolução das ideias no mundo de hoje. Apesar desse programa aqui não ter um título de Espiritismo e o Futuro, ou Espiritismo e a internet e a informática, para ser uma coisa bem de hoje, nós falamos de hoje e do futuro, sim. Nós temos que comentar, porque essa é a dinâmica do mundo, essa é a dinâmica da humanidade. Então nós temos que encarar isso, a crise de hoje, o que está acontecendo hoje. Porque se eu chegar aqui para ficar contando as histórias do tanque de Betesda, as histórias do Monte das Oliveiras, as histórias do Egito, do faraó Ramsés, da fuga dos hebreus, da escravidão do Egito, se eu for para lá para o deserto contar essas histórias, se eu vou lá para o Monte Sinai, eu estou fora de época, totalmente desatualizado, totalmente ultrapassado. Então eu tenho que mostrar o espiritismo hoje e amanhã. O espiritismo, o benefício que essas ideias podem trazer para a humanidade, e isso eu gostaria que vocês contestassem, os que não concordam, mas com fundamentação científica, sociológica, com fundamentação em pesquisas atuais, sérias e não religiosas. Eu gostaria que vocês contestassem, escrevessem para cá, porque isso nos ajuda a justamente dirimir e diluir as dúvidas e as questões mais complexas que vocês possam estar detectando e eu não. Então eu não sou aqui avesso e não sou contrário às informações ou às críticas, às censuras, ao contrário. É isso que enriquece a nossa postura aqui de dar o retorno, Nosso interesse em particular não é sermos eleitos nem candidatos a nada,
como tem muita gente aí pronta para vir candidato e em função do que faz na televisão, em função do que faz nos grupos de assistência social, de caridade, de amor, tá todo mundo agora vindo cobrar. Olha, eu te dei cobertor no inverno, olha, eu te dei cesta básica, olha, eu te dei, agora eu quero que você vote em mim, ou então em quem eu indicar. Esse é um dos males da humanidade. Mas eu tenho essa estatística aqui, dessa representatividade aqui, sem religião, por exemplo, nós temos uma quantidade de 7,4% que corresponde a 12 milhões e 500 mil pessoas. Então eu pergunto, para que estão prestando as religiões? E eu lembro aqui algumas colocações que eu já fiz também em relação aos cursos curriculares das escolas, dos cursinhos, para que se passe em vestibular, etc, etc. No Enem, aliás, falando em Enem também, olha só, atualidade. Não podemos deixar de encarar isso e ir lá para discutir Moisés e discutir Salomão. Não dá, a questão hoje é outra. Então, até o Enem, nem o Enem escapa da corrupção, da imoralidade. Diante da estatística da predominância religiosa, é que a pergunta não me deixa calar. Para que servem essas religiões? Para isso que nós estamos vendo aqui? É para isso? Se é para isso, elas não servem para nada. Ou seja, elas estão prejudicando, como diz Sanherr, um filósofo americano muito alardeado nos Estados Unidos e na Europa. Sanherr diz que as religiões fazem mal ao mundo, Michel Onfray, também filósofo francês, sociólogo, uma alta capacidade que tem revolucionado o pensamento europeu, ele também diz a mesma coisa. As religiões mentem para o mundo, por isso elas prejudicam o funcionamento da humanidade de uma forma melhorada. Então eu me pergunto, servem para quê? Para complicar e para atrapalhar? Então volto ao curso de escola. Se nos cursos, ao final de um período, 90% são reprovados dos seus integrantes, dos seus alunos, quem tem que mudar? Os alunos ou o curso? É claro que é o curso. O curso não está sendo eficaz. A função das religiões no mundo é melhorar o comportamento humano. Qual é a religião que prega a desonestidade? Qual é a religião que prega a corrupção? E qual é o partido político também? Nenhum. Nenhuma e nenhum. Pois muito bem, e por que essa é a prática permanente e constante? É porque as religiões, o que está sendo passado desde criancinha, quando está naquele bercinho acolchoado que eu falei aqui no programa passado, o que é transmitido em termos de Deus e de religião está ultrapassado, não funciona mais, porque a humanidade hoje não é mais movida a medo do bicho-papão, do lobisomem, como eu disse no programa anterior, não é mais movida a medo. Chamem seus netinhos, seus filhos de hoje e digam para eles não saírem não, que tem bicho-papão de noite, que tem lobisomem, que tem mula sem cabeça. Lembra no programa passado eu falei que na minha época isso funcionava. Chamem seus filhos e seus netos hoje e digam para eles isso. Não funciona. Da mesma forma aquele Deus irado que matou mais gente do que Satanás. Procure Steve Well. Ponham no Google. Steve Well. W-E-L-L. Vejam o trabalho que esse homem fez de pesquisa na Bíblia para constatar quantas mortes Deus ordenou ou executou. Sem contar as catástrofes como o dilúvio, como Sodoma e Gomorra, onde se estima que mais de 40 milhões foram eliminados por determinação de Deus. Vejam lá Steve Wells no computador e vocês vão confirmar o que eu estou dizendo. Ele fez um levantamento de que Deus mandou matar 2.270.369 pessoas, enquanto Satanás, na mesma pesquisa, foi a responsável por apenas 10. Por que esse Deus, que vinha sendo pregado e ainda é mantido pela maioria predominante das religiões, é apresentado como tão violento, feroz, cruel e assassino? É para impor o medo. As igrejas tinham mais e têm interesse de que as pessoas temam a Deus do que o capeta, porque elas se dizem representantes de Deus. E ai de quem sair da linha. É o Deus que não deixa escapar. Mas isso é coisa do passado. Isso à luz da civilização
da atualidade não tem mais cabimento. Por isso, os ensinamentos que as religiões aplicam no planeta são inócuos. Fingem-se que acredita. Há um fingimento, uma hipocrisia em termos de crer nesse Deus, que o indivíduo que se coloque no lugar dele, como eu aqui recomendo, rejeita esse Deus dessas igrejas, esse Deus das Escrituras, das coisas passadas. Nós não estamos aqui desmerecendo Deus, ao contrário, nós estamos mostrando que Deus, com fundamento na doutrina espírita, nós estamos mostrando que Deus não é semelhante ao homem. O homem é que tem que se fazer semelhante a ele como perfeição, e não atribuir a Deus os mesmos vícios e paixões nossos. Não atribuir a Deus o poder através da força, da violência, do mando, das exigências intransigentes. Não. Então, o que as religiões têm feito no mundo é mal, em manter os antigos preconceitos, as antigas distorções a respeito de Deus. Eu vi lá um comentário de que Deus não matou isso, que Deus não iria matar. Isso uma pessoa adepta do estudo que foi feito lá, ou dessas pregações aí, do Deus irado, que não foi Deus, que foram os homens que escreveram errado. Então estão atinando. Claro que foram os homens que escreveram errado. Claro. Nós não podemos avaliar Deus pelos homens, nem pelos missionários. Porque missionário por missionário, Maomé escreveu o Alcorão com fundamento também nos ditados e nas tradições dos profetas, dos anjos que foram enviados por Alá. Então nós não podemos embarcar nessa. Vamos deixando isso tenuamente ir apagando e vamos passar essa névoa do obscurantismo, essa névoa do que nos mantinha no atraso no passado, e vamos abrir para o Deus verdadeiro. Não é o Deus espírita, o Deus do Zé Manel, da Valéria, não é o Deus de Kardec, é o Deus universal. Ou é esse ou não é outro. Então, qual é o crime e qual é a resistência tão forte que as pessoas fazem em relação a abrir essas ideias e entender o Deus que criou o mecanismo da reencarnação? Com a reencarnação, amor supremo de Deus para toda a criação. Porque o seu filho que pode ser um alcoólatra, o seu filho que hoje pode ser um corrupto, o seu filho que pode ser um toxicômano, o seu filho que pode estar envolvido na criminalidade, ele será um santo. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, criou um mecanismo de que quem erra tem a eterna oportunidade de se recuperar e ser santo. Isso é expressão de amor. Isso é expressão que qualquer pai humano ou mãe humana pretende para os seus filhos. Não admitem que eles sejam eliminados por serem criminosos, mas querem que eles tenham chance de se recuperar. Então nós temos que entender, sair dessa névoa, desse nevoeiro do passado e abrir em que pese os interesses dos que comandam isso a troco de dinheiro, de fama e de poder. Mas vamos deixar essa gente para lá. Vamos fazer a nossa parte. Você aí que está me assistindo, que não vai me seguir, que não vai votar em mim, que não vai comprar nada que eu venda, que nem vai me conhecer ao vivo, a não ser pela televisão, pense nisso. Pense nisso. A nossa credibilidade aqui está e nós estamos indicando uma doutrina. Existe explicações para tudo isso. Querem conhecer? Está no Livro dos Espíritos. Com o nome de Espiritismo, que foi, como eu digo aqui, prostituído o nome, a palavra Espiritismo, hoje é um saco de gato, tá? E por isso é só aqui, e por isso esse nosso telespectador aqui, da charge, o Moita, ele esclarece isso muito legal, eu gostei, muito legal. Aliás, já conhecia o trabalho dele quando há muito tempo, através da Rádio Friburgo, onde nós tínhamos programa, há mais de 20 anos talvez, ele tenha feito uma vez, não sei se ele lembra, uma charge do Zé Manel, com aquela boinazinha caída, dizendo assim: Zé Manel seria a reencarnação de Martinho Lutero, porque as pessoas que estão assistindo esse programa sabem que esse programa é um protesto, é um protestantismo em relação ao espiritismo, entre aspas, que predomina no Brasil, que está totalmente desajustado. E faço aqui até uma previsão apocalíptica.
O movimento espírita aqui da região vai, eu não digo nem que vai implodir, eu acho que ele vai explodir. E depois vão ficar catando as letras para fazer um dicionário. Vai ser muito difícil. Abram os olhos. Abram os olhos. O charlatanismo, a inconsistência doutrinária, as paixões, as vaidades, os interesses financeiros já contaminaram, já está em fase de metástase no movimento espírita aqui da região, particularmente de Friburgo. Por esse programa nosso anterior ter reprisado 3 semanas de propósito, isso é estratégia nossa. Foi 3 semanas reprisado de propósito. Vocês não imaginam, ou imaginam sim, as repercussões que isso teve. E esse foi o motivo de nós termos reprisado 3 semanas. Coisas que vão acontecer sérias, que estão acontecendo e que o pessoal finge que não está vendo. Porque nós já escrevemos para ele, nós falamos aqui, estão causando e vão causar ainda mais danos ao conhecimento da doutrina espírita. Vocês que se dizem espíritas aí, estão envolvidos nessas obscuridades que andam por aí com o nome de espiritismo e inclusive praticando vocês mesmos dentro daquilo que chamam o movimento espírita, vão causar um grande dano à doutrina, ao conhecimento, não à doutrina, porque ela é inatingível, mas vão causar. Fiquem aí perdendo tempo e ficar, Jesus é lindo, que Jesus é um amor. Fiquem tentando fazer do espiritismo uma igrejinha para copiar das outras, fazendo showzinho, DVDzinho, pregando a mediunidade. Mediunidade é coisa diluída no mundo, funciona assim, onde haja seriedade, mas não fiquem iludidos, querendo iludir as pessoas. Venham para cá, porque a mediunidade vai curá-los, a mediunidade, os espíritos vão ajudá-los. É o mesmo que as igrejas estão fazendo, não perceberam não? As igrejas pentecostais embarcaram nessa, associaram trabalhos de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de cultos africanos, cultos indianos, budistas, associaram e misturaram aquilo tudo com a Bíblia e meteram, então isso dá um retorno igual loteria esportiva, onde todo mundo vai lá, joga e ninguém ganha, ou poucos ganham. Então levam lá para frente alguém para dizer, olha, eu fui curado disso. E que significado tem isso para a humanidade? Camarada que tinha uma dor nas costas, lombar, e ficou curado. Camarada que tinha AIDS e ficou curado. Que significado tem isso para a humanidade? Se levasse lá um cidadão com 360 anos, nasceu pouco depois do descobrimento do Brasil, e aqui está ele porque está na nossa igreja, não morreu e não vai morrer, aí poderia ser estudado, quem sabe, não é? Aí poderia ser o processo levado para o SUS, quem sabe. Agora, levar o sujeito lá, que tinha a perna mais curta, a perna ficou mais comprida, e daí? E daí? Não curaram o Zé de Alencar. Seria uma cura significativa para ele continuar exercitando as suas funções, que exercitava muito bem, era um homem de bem. Não curaram o Zé de Alencar, não curaram Tancredo Neves, que morreu no dia da posse. Hein? Então vamos parar com isso. Os que querem pensar, raciocinar livremente, raciocinem. Deus não é das igrejas, não é do espiritismo. Deus é a regência dos universos, de tudo que existe. E se você quer se harmonizar com essa inteligência, com esse Criador, seja bom, seja honesto, seja simples. Se conheça e se corrija. Aí está a grande missão de cada um. Se conhecer e se corrigir. Se domesticar, se dominar, para se ajustar à harmonia do belo, do ético, do divino, sem rótulo religioso. Essa é a pregação do Espiritismo. Os Espíritos não vieram condenar uns e levantar os outros, não. Vieram explicar por que isso aqui é do jeito que é. Por que isso aqui é tão infiel, ingrato? Por que isso aqui é tão cruel? Por que isso aqui é tão sofredor? Se existe Deus. Como eu disse no programa passado, se Deus tem a fórmula de fazer o bem e faz incontestavelmente pelos exemplos, por que ele não transforma essa fórmula para toda a humanidade? Se ele teve capacidade de criar espírito como Irmã Dulce,
como Madre Teresa de Calcutá, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, como Sócrates, como uma série de luminares que passaram por esse mundo, ele tem a fórmula. Então, qual a razão dele criar a maioria com outra fórmula que não funciona, que não dá certo? Ele estaria mal intencionado com a gente? Ele te criou assim porque não quis criar você com a ideia, com a mentalidade, com o amor e o coração de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi? Por quê? Então temos que analisar ou não temos? Então o programa não é recomendável para fanático e para salvo, porque esses passam mal. E eles escrevem para cá, eles querem me convencer para mostrar que eles não estão errados. Eles querem arranjar gente que aplauda o que eles estão pensando, porque aí eles se sentem mais convencidos, eles se sentem mais fortalecidos. É igual o cara que vai à festa de guarda-chuva e não chove. E eu falei isso ontem na palestra. Não é aquele guarda-chuva igual do Wilde que fica desse tamanhozinho e ele esconde, não. É aquele guarda-chuva de 1,60 m, né? De cabo branco. Vai à festa e não chove. E quando saiu de casa ele tinha certeza, ou ele não escapa, temporal. Chega na festa, o que ele fica durante a festa toda? Primeiro tentando esconder o guarda-chuva. E o que ele fica torcendo durante a festa toda para que aconteça? Hein? Claro que vocês todos já responderam. Sabe por quê? Esse é o mal dentro da gente. O cara lá do guarda-chuva está torcendo que chova. Número 1, ele está torcendo que chova. Foi isso que vocês também pensaram. Salvo os puros que estão me assistindo, pensaram diferente. Mas o normal, eu e o normal da humanidade, pensa logo o seguinte, que chova. Essa é a vingança, para que os outros sejam prejudicados. E o segundo desejo do cara que foi com guarda-chuva sozinho, se ele vê que realmente não vai chover, o céu está todo estrelado, uma linda lua brotando lá no horizonte, o que ele vai querer? Número 2, que chegue mais um errado de guarda-chuva para ficar perto dele, que aí eles se agrupam. Bom, não sou só eu sozinho, está todo mundo junto. Essa é a tese de todos errados. Todos aderem à maioria, porque se a maioria estiver errada, dá todo mundo. Não é assim. Essa não é a saída esperta e inteligente. Se todos estão errados, que você não esteja errado. Se todos estão indo para o mau caminho, que você não vá. Essa é a grande missão nossa nessa escola. Como nas escolas terrenas, a missão do aluno não é ser reprovado porque os coleguinhas estão mal das pernas, porque eles vão ser reprovados. Então, em solidariedade a eles, o amiguinho vai ser também? Não. Continue amigo deles, mas eles serão reprovados, você não. Esse é o ensinamento da doutrina espírita, que desmistifica o mundo e Deus e o mundo. Nós e Deus e nós. Nós não somos de igreja, nem de rótulo religioso, para se conectar com Deus. Tem um e-mail aqui que um telespectador pergunta: quais os livros que nós recomendamos? Porque ele já leu as obras básicas. Continue lendo. Eu leio há 40, 50 anos, sei lá, nem tenho isso. Faz favor, lê para mim. Aqui. Eu gostaria de adquirir alguns livros para ler. Algum de vocês saberia me dar algumas dicas de livros que eu poderia ler que não contenham mistificações, já que não tenho muito tempo? Tipo as obras fundamentais de Kardec eu já tenho, isso. Mas estou pensando em adquirir alguns de Herculano Pires. Seria boa ideia? Quais outros autores eu poderia ler sem medo de mistificações? Obrigado. Eu percebi nisso aí uma transferência de responsabilidade do nosso querido internauta para nós aqui. Sabe qual é os livros que eu acho que você deva ler? A Codificação. Sabe qual eu acho que você deve estudar? A Codificação, de Allan Kardec. São 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. É isso aí que nós recomendamos. Porque a partir disso aí, quem vai dizer o que deve ler ou não, ou quem vai se interessar pelo sério ou não, é você. É você. Herculano Pires, sim, lê Herculano Pires. Eu vou te garantir que está 100%. Não vou te garantir nada, até porque eu não li alguns detalhes. Eu sou assim, tudo que eu sou é oriundo do meu pensamento, do meu desenvolvimento autodidata.
E todos podem fazer e devem a mesma coisa. Leia pouco e pense muito. Que aí você vai começar a descobrir o mundo, descobrir o universo. Leia, oriente-se, tenha uma diretriz, tem umas melhores, outras piores, mas pense, porque você mesmo poderá jogar aquilo na diretriz fora. Isso não encaixa. E é aí que você está certo. Leia espiritismo, budismo, esoterismo, leia umbanda, quimbanda, candomblé, leia catolicismo, protestantismo, leia tudo que você queira. Agora, o que você tem que ter, e só você pode conquistar isso, é uma postura segundo a sua consciência, segundo o seu espírito, você, e não segundo o que eu vá falar. A única coisa de diretriz, de orientação, de estrutura que eu indico é a doutrina espírita. Livro dos Espíritos primeiro. Não vai naquela de primeiro, tem que ser o Evangelho. O Evangelho foi explicado pelo Espiritismo, está na frente. O Evangelho está atrás, o Espiritismo na frente. Como Jesus foi o mais perfeito, o conteúdo do Evangelho é a moral e o comportamento ético que se deva pleitear, porque não tem melhor do que esse. Mas ele não é excludente do resto. Nós não podemos dizer que o Espiritismo é evangélico, é cristão, em decorrência dos nossos outros 5 bilhões de habitantes do planeta, que aliás vai nascer o número 7 bilhões de habitantes do planeta agora no dia 31. Claro que isso é uma convenção, né? Teve gente que me falou, mas como é que eles vão saber que a pessoa que nasceu é os 7 bilhões? É uma estatística, é uma convenção. Pode ter 7 bilhões e 100 milhões, pode ter 6 bilhões e 800 milhões, 7 bilhões. É uma estatística, é o que se planeja, porque quantos índios vão nascer no interior da Amazônia que as pessoas nem sabem que a tribo existe? Vão nascer no dia 31 de outubro agora, no último dia de outubro. Então, esses 7 bilhões que estão aqui, apenas 2 bilhões e meio no máximo, se dizem cristãos. E o restante? Então, o Espiritismo não exclui o resto. Quando o Espiritismo fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é porque o Evangelho foi a doutrina, o cristianismo é a doutrina concetânea com as regras de Deus. Se o Espiritismo é uma revelação de Deus, se ele está na sequência, ele não poderia contestar o cristianismo, mas não poderia ter o Alcorão segundo o Espiritismo, que aí embargaria logo nas diferenciações de tratamento das mulheres, por exemplo, que são consideradas inferiores aos homens, que são consideradas serviçais dos homens. Então não poderia haver uma explicação de uma doutrina dessa, que é lá respeitável e praticada segundo a etnia e segundo os hábitos e preconceitos e conceitos do Oriente, de uma região planetária. Não poderia ser isso explicado à luz da doutrina espírita. O Evangelho, sim, porque é oriundo do Espírito mais perfeito que esteve aqui. Então, segundo o Espiritismo, o Evangelho não tem erro em relação ao tratamento do amor, da fraternidade, da solidariedade, igual para todos, enquanto outras doutrinas têm. Então não poderia ser o Alcorão segundo o Espiritismo. Aí não daria. Agora, o Espiritismo está à frente do cristianismo, como o cristianismo está à frente do judaísmo. Há uma sequência nisso. Como as anestesias com a pancada na nuca já ficaram para trás. Hoje ninguém quer ser anestesiado ou morder um cabo de vassoura, o cara cortar-lhe a perna. Não, é o moderno. Ninguém quer ser operado debaixo de uma árvore, numa caverna. Por quê? Não, é o Albert Einstein, é o Hospital das Clínicas, é o hospital melhor que existe para nós sermos tratados ali, não é? Não é? Não é? Pois muito bem. Essa mesma inteligência para salvar o corpo, para salvar o material, deve ser aplicada para salvar o espiritual, para apuração e elevação do espiritual. Então, não sou eu que vou dizer o que vocês devem ler. Posso ousar fazer uma recomendação. Leiam Carl Sagan, leiam Einstein, leiam Stephen Hawking, leiam uma série de cientistas. Por exemplo, se quiserem no campo da reencarnação, a revista super interessante dessa semana
Está aqui. Não precisa aproximar porque dá para ver lá. Super interessante. Ciência Espírita. Traz um trabalho aqui de pesquisadores que no mundo inteiro estão chegando às conclusões do que diz a doutrina espírita. Por quê? Nós não falamos aqui que isso é a revelação dos Espíritos Santos, dos Espíritos superiores? Então o que a ciência vem descobrindo atrás é o que o Espiritismo já trouxe há 153 anos. Outras coisas virão pela ciência que o Espiritismo não abordou especificamente, particularmente? Sim, virão. Essa é a evolução. Mas no contexto doutrinário, você terá a aplicação perfeita para isso. Está aqui, ó. Ciência espírita. Espíritos existem e reencarnação. Para alguns cientistas, sim. São pesquisadores sérios do mundo todo, e não são os religiosos espíritas, Brasil incluído, que buscam provas sobre a existência da alma. E eles já conseguiram resultados surpreendentes. Está aqui na Super Interessante desse mês de outubro. Peter Fenwick, pioneiro nas pesquisas de vida após a morte. Está aqui, ó, Frederico Leão, psiquiatra da Universidade de São Paulo. Dr. Frederico era cético até conhecer um paciente traumatizado por ter visto o que acontece após a morte. Tem outro aqui, ó, o Párnia. Dr. Párnia quer colocar placas com mensagens para espíritos em hospitais do mundo todo. Objetivo: provar que a alma existe. Outro, Alexandre Almeida, psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisa experiências de quase morte e curandeiros mediúnicos. Está aqui, aos 6 anos a menina reconheceu um parente, o cunhado que tivera em uma vida passada. Está aqui, Erlendur Haraldsson, psicólogo da Universidade da Islândia, busca a evidência concreta da reencarnação. Então, olha só, trabalhos científicos. Estudem esses homens, o trabalho desses homens. Isso é importante, isso é importante. O resto pode ser uma porção de preconceito que você que vai, bota em livro. Hoje todo mundo pode escrever, é muito fácil escrever livro. Então, bota em livro as suas manias, as suas maneiras de ver. Não embarquem nessas. Porque aí a gente vai se aconchegando nos nossos próprios defeitos, nas nossas próprias deficiências. Quem falar o que a gente acha, a gente se acomoda, se aninha. Quem falar o que a gente não concorda, a gente joga para lá. Para começar, o aprendizado envolve humildade. Quem não é humilde, não aprende. Quem não é humilde, não aprende. Pode, no máximo, ter conhecimento, mas não aprende. Porque não põe de dentro para fora. Começa a enxertar de fora para dentro e, como não tem posição própria, vira um Maria, vai com as outras. Então, querido telespectador, querido internauta, nós não temos recomendação a fazer. Isso é com vocês. A recomendação deste programa é codificação, feita por Allan Kardec. Aquilo ali nós investimos como sério, como sensato, como honesto. Os que querem evoluir isso que está ali, façam coisas melhores. Não venham com bobagem que o espírito aí vai reencarnar em galinha. Não riam, não. Porque a federação aceita a tese do Rustem, que está lá no artigo 1º do seu estatuto, de que você pode reencarnar em lesma. Não é pior do que galinha? Eu pelo menos acho. Então não riam. É verdade. Isso chega ao ridículo disso aí ser escrito, constar da Federação Espírita Brasileira, escrito lá. O Brasil é o coração do mundo, pátria, coisa inferior. Isso é de espírito inferior. A gente aprende aqui que hoje nós vamos falar nisso em relação ao finados. O apego das pessoas por um lugar para ser enterrado ao invés do outro é inferioridade moral. É inferioridade moral. Então, meu telefone está chamando aqui, que deve ser um desencarnado que ia falar comigo e não conseguiu. Então, vocês estão rindo, mas é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, eu vou desligar. Deixa eu explicar para vocês. Assim como a internet globaliza o planeta, o telefone celular te pega onde você esteja, os espíritos pegam você em qualquer parte do universo. Estudem física quântica, o rapaz que perguntou aqui, física quântica, estude lá a física quântica, compare física quântica com espiritismo, com os avanços das explicações. Façam isso, sejam livres, sejam pesquisadores realmente, não fiquem atrás de igreja, de congregação, de grupinho, não fiquem não, porque tem gente boa, pessoas maravilhosas em todas as religiões, mas tem que pensar, raciocinar,
fazer trabalhos honestos, sérios. Eu tenho aqui, hoje por acaso, toquei no assunto. Quero deixar aqui um grande abraço e reconhecimento do trabalho que nós acompanhamos pela televisão aqui, pela TV Fox, ao pastor Wellington. Pastor Wellington da Igreja do Cárcere, que fazia aqui pela Fox uma programação a respeito de, acho que era todo sábado, um culto que ele fazia na delegacia, na 151ª Delegacia de Polícia, que o pessoal chama de 151. Porque isso complica para o sujeito falar 151ª, a primeira, a maioria não vai saber. Então botou 151, mas é 151ª, 133ª, 128ª, mas é a 151. E o pastor Wellington fazia um trabalho muito bonito lá de pregação evangélica, segundo as suas concepções, que eu atribuía um grande valor àquilo. Uma preocupação com as pessoas que lá estavam, e o último programa do pastor Wellington, inclusive, esclareceu porque ele foi tocado, porque ele foi convencido em fazer aquilo. Um trabalho de amor, um trabalho de caridade. Era evangélico, era pentecostal, era um bandista, era o quê? Não interessa. Era a prática daquilo que Deus quer. É a prática de que cada um faça com seu coração o melhor que puder. Então fica aí um abraço nosso programa, o pastor Wellington, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas faz o que todos os espíritas, todos os protestantes, os católicos, os budistas devem fazer. Vamos fazer isso. É um problema nosso, pessoal. Nós somos proibidos por quem? Só pelos nossos preconceitos. Que rompamos com eles. E quero também destacar, não posso deixar de destacar, aqui, olha, o bispo Dom Manuel Edmilson Cruz. Olha o que esse bispo fez. É o que se tem que fazer, vejam bem. Impôs um espetacular constrangimento ao Senado Federal. Ontem, isso foi no início agora desse mês de outubro, Dom Manuel chegou a receber a placa de referência da Comenda dos Direitos Humanos Dom Helder Câmara, das mãos do senador Inácio Arruda, PCdoB do Ceará. Esse PCdoB é o que está protagonizando esse último escândalo do último ministro que caiu por corrupção. Menos o Jobim, o resto todo por corrupção. Esse PCdoB é um desses partidos destinados à salvação do Brasil. Pois muito bem, sabe o que o Dom Manuel Edmilson Cruz fez? O seguinte: a comenda hoje outorgada não representa a pessoa do cearense maior, que foi Dom Helder Câmara. Desfigura-a, porém, de seguro, sem ressentimentos, e agindo por amor e com respeito a todos os senhores e senhoras pelos quais oro todos os dias, só me resta uma atitude: recusá-la. Ele recusou a comenda Dom Helder Câmara, Comenda dos Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Está aqui o exemplo de Dom Manuel Edmilson Cruz, que é bispo cearense de Limoeiro do Norte. Está vendo? Um católico, um pentecostal, pode ter um budista, um muçulmano, não importa. O que nós temos que fazer é praticar. Não praticar de teoria, praticar de escrever nas matérias. Aqui é só amor, Jesus, pureza. Aqui é todo mundo roceiro, aqui é todo mundo pobre. Como se pobre e roceiro fosse sinônimo de humildade. Não se confundam com isso, não fiquem nessas bobagens. Ah, porque era negro, então negro velho, preto velho, tinha até que mudar a denominação, preto velho. Então todo mundo, esse é humilde, esse não é daqueles que ficam se exibindo. Nada disso. A pobreza, a miséria, a cor da pele não significa a humildade, a sabedoria, nada disso. Pode ter negro honesto e desonesto, branco honesto e desonesto, amarelo honesto e desonesto, vermelho honesto e desonesto, católico, protestante, budista, ateu honesto e desonesto. Então são os exemplos que pesam? São. A doutrina espírita é um mecanismo, é uma alavanca de esclarecimento que faz com que você se liberte o mais rapidamente ainda e seja honrado, seja bom, seja honesto, seja cristão, onde quer que você esteja. Então pensemos nisso, vale a pena, conheçam a doutrina espírita e façam os seus julgamentos. Isso tudo eu falei para responder o rapaz que perguntou quais os livros que nós indicamos.
nenhum. Isso é problema seu. Indicamos a codificação. Além da codificação, nós não indicamos nada, porque aí não é nosso métier. Eu não sou economista para indicar livro de economia. Eu não sou escritor jurídico para indicar livro de direito. Então, não. Isso é com vocês. Valéria Cristina, vamos lá agora. Com a sua consciência. Agora a gente vai para um breve intervalo, rapidinho a gente volta. Vamos aí prestigiar os nossos queridos patrocinadores. Lembrando a você que gosta do programa, que quer também patrocinar, só entrar aqui em contato com a TV Fox. E a autoescola? Ah, sim, a autoescola que está aqui, eu falo no próximo, quando a gente voltar. Até já. Bom, retornamos, estamos aqui, mandar um grande abraço pro pessoal aí da Autoescola Aliança, que nos ajuda. E vamos aqui retornar às nossas questões, vamos ter que selecionar algumas aqui. E recebemos aqui o telefonema do Adilson da Lagoinha, Zé Manuel, dizendo que agradece pela ajuda que você deu a ele no passado e diz que é seu fã e do programa também. Um grande abraço para o Adilson da Lagoinha. Bom, vamos lá. Qual a diferença, Zé Manuel, da doutrina espírita para as demais doutrinas que se apresentam como cristãs em relação à morte? Valéria Cristina, nós já falamos praticamente nisso aí, nessa nossa abertura, que a grande diferença do tratamento da doutrina espírita em relação às outras religiões é que a doutrina espírita apresenta a reencarnação como uma oportunidade infinita de todos os espíritos se formarem, todos os espíritos atingirem a perfeição. Isso é amor de Deus infinito. Isso não poderia ser diferente. Então a reencarnação faz a diferença entre o espiritismo e todas as demais doutrinas. A reencarnação em espécie humana sem retrogradação, porque existem doutrinas reencarnacionistas que admitem a reencarnação do espírito humanizado em insetos, em animais irracionais, o que o espiritismo veio esclarecer que não acontece. Seria a mitempsicose, crença ainda comum em várias partes do planeta por várias doutrinas que aí estão. Mas o espiritismo faz essa diferença. Nós todos somos espíritos imortais. Nós todos teremos oportunidades de nos matricularmos e rematricularmos, não só no planeta Terra como escola, mas em outros planetas mais evoluídos, até não mais precisarmos de planetas para desenvolver nossas faculdades, porque aí elas serão espirituais, elas serão no infinito, elas serão diretamente ligadas ao Criador nessa sequência de ação, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo começou pelo átomo e o átomo vai evoluir ao intelecto e à sabedoria plena. Então essa é a grande diferença. Os espíritas, os que entendem a doutrina espírita, não se atormentam com as mortes, com as perdas, porque as perdas são só materiais, jamais seriam espirituais. Não se pode imaginar um Deus tão cruel que nos desse os filhos para amarmos, que nos agrupássemos em famílias, em quantidade de almas que se amassem para depois nos separar pela morte. Morte é uma sabedoria da existência, das regras de Deus. Se nós amamos alguém que tivemos junto a nós, foi porque Deus permitiu que esse espírito, esta alma, estivesse junto a nós. Ponto de partida, número 1, agradecer a Deus por termos tido o amor, por termos tido o amado, o ente querido. Número 1, agradecer. E número 2, pela mesma gratidão de reconhecimento a Deus por tê-lo tido, temos que confiar nesse mesmo Deus que não colocou junto a nós simplesmente para nos ver sofrer com a retirada desse amor para outra dimensão. Temos que ter certeza que nós não somos daqui, não fomos criados para aqui, nós fomos criados para a perfeição, estamos aqui de passagem por diversos lugares, como continuaremos e nos encontraremos pelo mesmo amor, bondade e gratidão ao Criador. Então essa é a grande diferença. Enquanto para as outras religiões todas, os espíritos vão ter a sua definição depois de uma única vida, o que é injusto e cruel, com os que morrem em tenridade, com os que morrem em acidentes trágicos, em plena juventude, em pleno início de carreira, isso aí seria realmente contrário a se crer em Deus, a se crer numa inteligência amorosa que nos permitiu ter esse lampejo do amor e depois nos corta cruelmente. Não.
O sofrimento da perda, entre aspas, é o sofrimento que burila a nossa alma, os nossos sentimentos. Muda, às vezes, o nosso rumo e o nosso caminho, nos fazendo compreender que nós somos amados não daqui, mas na dimensão espiritual, que não se desgasta com o corpo, porque não depende de corpo, é inteligência, integridade, individualidade eterna, em processo de aperfeiçoamento. Bom, e no dia, de finados, os desencarnados, os espíritos, eles vão aos cemitérios? Nós estamos aí nas vésperas, próximos aí essa comemoração dos mortos, que é uma tradição histórica da humanidade, comemorar os mortos, e é uma expressão de sentimento, de amor e de carinho. Os espíritos vão sim, porque, como ensina a doutrina espírita, os espíritos estão sempre conectados no universo pelo pensamento e pelo sentimento. Então, por que os espíritos vão aos cemitérios, onde foram sepultados os seus corpos? Se para lá vão os seus entes queridos, pessoas que lá pensem neles. Se as pessoas não forem lá ao cemitério, elas vão pensar neles onde quer que estejam, e lá é que eles se conectarão com elas. Então, dizer que eles não vão ao cemitério porque são espíritos, seria romper com esse elo de ligação, que é o amor e o sentimento e o pensamento, aos espíritos. Por isso que o Espiritismo ensina, não precisa de ritual para se conectar com os seus entes queridos. Não precisa de vela, não precisa de terço, não precisa de joelho, não precisa de roupa branca ou roupa preta, não precisa nada disso. Isso são preconceitos, são concepções que não são necessárias. E a reforma do Espiritismo é justamente essa, é transformar esse entendimento, mostrando que o que influi é o pensamento. Logo, se o que influi é o pensamento e o sentimento, os espíritos irão onde seus entes queridos estiverem pensando neles. Quando você está em casa pensando nos seus entes queridos que já partiram, é lá que eles se conectam com você. É lá que eles vão te encontrar, te abraçar, principalmente durante o sonho. Quando o corpo dorme, nós nos abraçamos e nos consolamos, também por uma mecânica de justiça, de amor e de perfeição do Criador, que estabeleceu assim. Nós somos socorridos quando o corpo dorme e nós nos desprendemos um pouco, não totalmente, porque senão morreremos, mas nos desprendemos e entramos nesse mundo fluídico, nessa outra dimensão, e lá nos abraçamos com os nossos queridos que lá estão. Por isso que o tempo alivia o sofrimento da morte. E onde quer que nós estejamos, nós estaremos nos conectando pelo amor e pelo carinho com os espíritos que já partiram e que são nossos amados e continuarão sendo, e nós nos encontraremos brevemente. Leiam o livro Vida Depois da Vida, do Raymond Moody, e vão ver, essas pesquisas que estão aqui na Super Interessante tratam dessa esperança e dessa certeza que o espírita tem, desse reencontro, dessas possibilidades da alma continuar se desenvolvendo. Estudem, pesquisem, leiam Ian Stevenson, leiam Brian Weiss, esses sim, eu recomendo que leiam, são pesquisadores não religiosos, são pesquisadores sérios, que apresentam os resultados dos seus estudos e coincide com o que o Espiritismo ensina. Bom, vou ler aqui, questão 323, como eu disse no começo, essa questão aí está tratada no Livro dos Espíritos, das questões 320 a 329. E a 323, Kardec pergunta o seguinte: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é a resposta dos espíritos, A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Daí a resposta dos espíritos, Mas depois da morte do corpo, como é que fica o espírito que parte? Bem, o espírito se agrupa, ele se aconchega aos grupos da espiritualidade, as inteligências que estão na espiritualidade e que se assemelham, que se nivelam, que fazem uma comunidade de inteligências e aguarda um momento de retornar, de reencarnar. Uns aguardam mais tempo, outros menos tempo, não existe um padrão, tudo depende de cada reação individual, cada reação de conhecimento, de esclarecimento que tenha o espírito para ele continuar. Normalmente a comunidade humana ao redor da Terra
permanece aqui, até que alguns possam sair daqui já indo para outros mundos melhores. Porque a comunidade espiritual, aquilo que se poderia até chamar de alma da Terra, é composta por esse grupamento de espíritos que são queridos e afinados com o planeta. Então eles terão, e já passaram por aqui, mais de 105 bilhões de almas. Não numericamente essa quantidade de 105 bilhões de espíritos, mas reencarnados em reencarnações e mais reencarnações, isso já dá um total atualmente mais ou menos em torno de 105 bilhões de inteligências. Então há uma comunidade espiritual naquilo que se chama erraticidade, ou seja, um estágio sujeito ainda a novas matrículas no planeta para continuarem se desenvolvendo aqui. Então cada um estará protegido e amparado do outro lado. Assim como aqui na Terra, os doentes são amparados e protegidos por aqueles incumbidos desse trabalho, primeiro os bombeiros, depois os enfermeiros, os médicos, os hospitais e tudo mais. Na espiritualidade existe também um tratamento e um agrupamento muito mais intenso e perfeito, porque lá não tem a corrupção que, como aqui, desvia os dinheiros para os mais diversos caminhos e deixam o povo aí segurando no pincel enquanto tiram-lhe a escada. Bom, e todos vão obrigatoriamente reencarnar na Terra? Já respondi isso, muitos sim, alguns não. Aqueles que já têm condição de sair daqui para mundos melhores vão. Se tem algum aqui que está tão ruinzinho, tão mal, tão infernalmente prejudicando, mesmo ainda aqui não sendo um status moral elevado, esse pode ir para o mundo inferior. Não que ele vá regredir, ele continua no mesmo grau que ele está, mas ele aqui já está realmente sendo complicado. Ele já está, apesar do desenvolvimento intelectual que possa ter, o desenvolvimento moral está tão ruimzinho que ele precisa de uns sofrimentos, de um peso maior da matéria que já não está tendo aqui. Então vai para mundos inferiores. E aqui permanece essa comunidade que está nesse estágio de aprendizado terreno. Bom, e a situação dos que ficam aqui? O sofrimento e a não aceitação interferem no estado aí do espírito após a morte? Interfere. O ente querido que aqui fica desesperado, agoniado, ele prejudica o ente querido que foi. Porque o ente querido que foi vai ter logo a noção, pela orientação dos próprios espíritos, de que ele não terminou com a morte. Que ele está lá no processo de evolução, no processo de reciclagem do seu aperfeiçoamento. E ele olhando para aqui, percebendo o desespero, sentindo o desespero dos seus entes queridos, ele fica muito agoniado, querendo inclusive dizer que, olha, eu não morri, eu estou aqui, vou continuar, nós vamos continuar. Enquanto isso ele vê desesperadamente os seus entes queridos inconformados. Aí prejudica. Então o que nós temos que fazer? Procurar fazer, compreender, como eu disse aqui um pouco atrás. Se Deus é amor, é justo, se nós tivemos esses amores por obra e graça dele que nos concedeu os entes queridos, como ao final nós vamos achar que ele foi cruel? Não, confie em Deus. Saiba que ele é a certeza de que a justiça e o amor serão predominantes. Jamais ele faria isso conosco. Então tenham essa certeza. Nós não morremos para sempre, nós não nos separamos para sempre. Nós estaremos sempre ligados pelo amor, pelo carinho, pelo afeto, porque essa é a mecânica da comunicação no universo. Aqui eu disse o celular, encarnado, comunicando com o encarnado. A internet já comunica o planeta inteiro. E o pensamento e o sentimento comunicam o universo inteiro. Estudem a física quântica, vejam as pesquisas que estão sendo feitas para terem certeza de como isso é realmente possível e simples. Nós só ainda, por não entendermos, nós achamos que é milagroso, que é fora do normal, é anormal. Não, nós que ainda não temos capacidade para entender a plenitude. Mas quanto mais vamos desenvolvendo, mais nós vamos aprofundando e compreendendo essa simplicidade da mecânica do universo, fundamentada na inteligência, no sentimento, e no amor, e na justiça e na perfeição. Bom, e sempre lembrar, né? Prece, a oração pelos nossos entes queridos é fundamental, não só nesse dia aí que se comemora, aí se convencionou o dia de finados, o dia dos mortos, mas todos os dias orar para que eles estejam bem, não ficar nesse desespero como a gente viu aqui, mas sim orar e confiar em Deus, porque eles estão sendo guardados, estão no plano espiritual, continuam as suas atividades e não estão perdidos os nossos afetos. Né, e uma pergunta que não quer calar, E o espírita vai ao cemitério?
Não, não precisa, o espírita não vai, porque justamente ele conhece esse mecanismo. Ele faz a oração, o sentimento, expressa o sentimento dele direto para o espírito, onde quer que ele esteja, e o espírito também. Então o espírita não vai ao cemitério. Quem conhece a doutrina espírita não precisa. É respeitoso quem vai, porque vai como ensina. Leiam, o assunto está tratado entre a questão 320 e 329 do Livro dos Espíritos. Deem uma olhada aqui, deem uma analisada, uma estudada aqui, que vocês vão ver como os espíritos explicaram a respeito. Então o espírita não precisa ir para cemitério, espírita não acende vela, espírita não usa cruz, espírita não se benze, essas coisas todas que até o nosso querido telespectador na moita mandou pra gente, eu gostei muito, vou tocar nesse assunto. Nem falei sobre o assunto hoje, foi muito interessante. Olha, protestante espírita na TV, bota para quebrar. E fez uma charge muito legal que nós vamos comentar com certeza, porque ele falou aqui que nós íamos mostrar que Chico Xavier era católico e tal. Realmente, nós temos uns trabalhozinhos aqui, não vamos ficar insistindo muito nisso, mas como vocês acham que tudo que se lida com o espírito, com mediunidade é espírita, nós estamos aqui para desmistificar isso. Não é espírita. Espiritismo é a partir de Allan Kardec. E leiam, e analisem, e façam os julgamentos vocês mesmos. Queridos, um abraço, um beijo para todos vocês. Estamos terminando por hoje. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Até a próxima.